Muito bom dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe Deus que horas que vocês vão ver esse vídeo aqui, mas estamos aqui com toda a nossa disposição, trazendo essa hora da manhã, um cafezinho. Às vezes a pessoa está no ônibus, está no trânsito, está quase no trabalho, ou já está no trabalho, mas aí fica aí disponível para todo mundo ver aí. Mais uma edição de Caminhos do Espiritismo, hoje novamente com a professora Crícia Fontinelli, trazendo para a gente mais um capítulo, mais um texto da Revista Espírita de maio de 1860, e hoje, especificamente, nós temos correspondência. Sim, Kardec também se correspondia, e algumas correspondências que recebia, Kardec colocava, porque achava que era interessante e necessário para que as pessoas pudessem entender um pouco melhor a doutrina espírita e aí tirar conclusões, enfim, ver o que era possível para ampliar os horizontes e também servir para debates, não é, Crícia? Bom dia, Felipe, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem está assistindo a gente, né, no seu horário mais conveniente. Mas, como o Felipe disse, o programa começa de manhãzinha, então é bom dia oficial, né, Felipe? Verdade. Gente, as correspondências, né, a seção correspondência que Kardec tem nas revistas espíritas, em várias edições delas, como o Felipe falou, ele traz ali cartas, né, de adeptos do espiritismo, a maioria delas são de adeptos do espiritismo, que relatam fenômenos de manifestações dos espíritos que vivenciaram, que estão estudando, né? E é feito ali uma exposição para fomentar o estudo, o debate, para divulgar o espiritismo, né? Para mostrar que ele não é exclusividade da sociedade parisiense, né? E para que nesses debates se promova um estudo sério que possa trazer aí aprendizados importantes, né? E aí é interessante porque Kardec costumava publicar a carta inteira. Isso hoje é uma coisa impensável, né? De você ver toda a carta publicada. E costumava também colocar na carta o nome, né, de quem a mandou, assim, a referência de quem é aquela pessoa. E aí, gente, olha, é bom dizer o seguinte: nessas cartas, há muitas pessoas que têm um certo know-how. Eram intelectuais, eram pesquisadores, eram médicos, eram estudiosos, mas existem cartas também de pessoas que não tinham esses títulos sociais, tá? Existem cartas de operários, existem cartas de trabalhadores em geral, existem cartas de outras pessoas mais, vamos dizer assim, simples do ponto de vista do status social, que Kardec julgava, junto com a sociedade parisiense, importantes de serem publicadas, de serem conhecidas, certo? Porque elas traziam algo útil para o debate. E aí, nem sempre, é bom dizer, que o algo útil era porque Kardec concordava com o que estava na carta, tá certo? Era útil no sentido de que aquilo ali, aquela carta não era uma carta leviana, não era uma carta grosseira, né? Mesmo quando vinha com críticas, mesmo quando vinha com alguns relatos que poderiam ser, digamos assim, fantasiosos, mesmo assim, a Kardec julgava que havia ali uma boa-fé daquelas pessoas, e aí ele publicava, e ele, em geral, comentava. Ao final daquela publicação, ele fazia um comentário sobre o conteúdo, né, de que ele nos apresentava. Nessa revista de maio de 1860, a correspondência de um médico, um médico chamado Dr. Morreri, certo? Eu espero estar falando certo, em francês. Ele vai ser um médico que vai se tornar o tutor de uma médium chamada Désirée Godou. A Désirée Godou era uma jovem, certo? Ela era bem nova quando o fenômeno mediúnico se manifestou, quando ela começou a ter manifestações mediúnicas. E vai chegar um determinado momento que esse médico, né, vai começar, ela vai morar com ele,
e ele vai começar a acompanhar toda a mediunidade dela, né, para estudar, né? E ele faz isso porque ele fica muito surpreso e muito curioso com o que ele encontra. A Desirê Godu, naquele período, ela era uma médium receitista. O que é isso? Ela recebia, né, orientações de tratamentos médicos para diversas doenças. E ela alcançou, né, com aquele fenômeno mediúnico, muitas curas, tá? E Tia Maés, ela também conseguia diagnosticar. Ela não, né? Os espíritos a utilizavam como instrumento, diga-se de passagem, porque ela mesma não tinha conhecimentos médicos da medicina, ou da medicina convencional, nem das medicinas, vamos dizer assim, naturais, né? Tipo uso de plantas ou coisas do tipo. A Desirê Godu não tinha esse conhecimento, né? Por isso, inclusive, este é um dos aspectos que faz com que se observe que não era a inteligência dela que estava operando naquele momento quando trazia diagnósticos ou receituários, mas sim uma outra inteligência que não estava encarnada, no caso, a inteligência de espíritos, certo? Então, o doutor Morreri vai, durante um período, que ele vai começar pelo menos assim, Kardec começa a publicar, né, referências à senhorita Godu em dezembro de 1859. Então, de dezembro de 1859 a dezembro de 1860, ele faz referências, né, às cartas que o médico mandava para ele, né? Inclusive, nesta edição de maio de 1860, depois que ele traz um detalhamento maior, né, do que ele tinha mandado para Kardec, do que Dr. Morreri tinha mandado para Kardec, Kardec termina essa parte da revista dizendo assim, que iniciaria, né, um estudo sério do fenômeno que estava sendo apresentado para ele, né? Esta correspondência, ela já era pelo menos a quarta que a gente tem notícia aqui na Revista Espírita, tá certo? E, ou seja, depois de alguns relatos, né, relatos bem interessantes, é que Kardec vai dizer, olha, está na hora de realmente a gente se debruçar sobre esta mediunidade que aparece para a gente, que nos parece uma mediunidade intuitiva, né? Que não era mecânica, não tinha efeitos físicos exatamente nesse momento aqui, tá certo? Da senhorita Godu. E aí, o que é que trouxe nessa comunicação específica que faz Kardec prestar mais atenção? Primeiro, o autor da própria carta. O doutor Morreri, ele era um médico conhecido, né, pesquisador, cientista, e ele diz que está apresentando aqueles relatos porque ele não encontrou na ciência médica respostas convincentes ao que estava acontecendo ali. Então ele dizia, olha, de tudo que eu já estudei de medicina, nada do que eu estudei dá conta de explicar o que essa menina está fazendo. Então, eu só consigo encontrar explicações fora da visão material, ou seja, da visão materialista. E ele diz, você Kardec, tem condições de explicar melhor o que acontece com Desirê Godu, né? Por que Kardec teria condições de explicar melhor? Porque Kardec olha para além da matéria, né? Porque o objeto de estudo do espiritismo é o espírito e as relações do espírito com o mundo corpóreo. Então, o doutor Morreri vai dizer, olha, realmente esgotou na medicina, né? E aí a gente precisa procurar explicações de outra forma. Então, a autoria das cartas, né, faz com que Kardec dê um peso de achar, né, de
de validar o que está sendo dito ali. E o próprio fenômeno é bem exuberante na médium Godu, né? na Desirê Godu. Agora, o que é que eu acho que é importante a gente chamar a atenção? Primeiro, esse médico fala de mais de 200 casos em que a médium Desirê Godu, né, consegue encontrar curas para doenças que estavam desenganadas pela medicina comum. É muita gente. E, meu povo, a correspondência não é assim solta, não. O médico diz não só o nome e sobrenome do paciente, como diz a cidade do paciente, o lugar onde o paciente mora, e diz o diagnóstico e prognóstico da medicina convencional, e depois fala o que foi apresentado como solução pela médium Desirê Godu e o resultado disso. Então, não é um material com provas, o nome das pessoas estão ali, é possível ir verificar, de procurar essas pessoas, né? Esse é um aspecto importante. Outro aspecto que é importante, 200 pessoas envolvidas, mas nem todo mundo se cura. Olha como é interessante, ele diz que começa a perceber que determinados tipos de doença, a Desirê Godu conseguia, através de sua mediunidade, maior eficácia no tratamento e na cura. E outras doenças não. Ele não tem uma resposta para isso. O médico, doutor Morreri, ele só está relatando, certo? E aí ele fala que doenças ligadas à questão óssea, de artrite, etc. e tal, são as mais fáceis ou as que ela consegue mais eficiência, né? Consegue alcançar a cura. Do ponto de vista espírita, é importante a gente lembrar que as doenças, embora façam parte da natureza do nosso planeta, né, não é só uma questão moral, porque se fosse uma questão moral, plantas e animais não adoeciam, né, no planeta Terra, mas é importante a gente lembrar que a doença, quando se refere a gente, né, nós humanos, seres inteligentes da criação, porque temos animados em nós um espírito, nos anima, a doença ela serve também como uma oportunidade de progresso, né? Você tem a possibilidade de escolher, diante do sofrimento que a doença traz, uma atitude resignada, uma atitude proativa, né? Uma vontade de se melhorar, mas sem alimentar uma revolta, uma apatia, né? Uma tristeza, uma vitimização. Então, você tem a oportunidade de fazer tudo isso, o contrário, né? O choro, a reclamação, a revolta por estar doente. Então, como a gente pode escolher, nós temos nas doenças a oportunidade de progresso moral. Tá? E aí, no caso aqui, quando ele fala, né, que algumas doenças não são, assim, são mais fáceis de serem curadas pelo fenômeno mediúnico da Desirê Godu e outras não, a gente já percebe aí que tem outras causas, né? Porque a doença em si pode ser a expiação daquela pessoa até o final de sua vida, encarnada naquela existência. Aquela doença pode ter também ser uma prova para que aquele espírito consiga um progresso maior após o desencarne. Então, nem sempre a cura vem, né? A cura física, né? Mas vamos lembrar que a nossa principal cura que a gente tem que procurar é a cura de nossas almas, é nos afastar das questões de vícios que nos atrasam, que nos afastam de Deus, tá? Então, essa coisa de que o médium cura tudo, o médium de cura tudo, é muito complicado. Ou que todo receituário mediúnico vai dar conta de curar, também é muito complicado, é muito perigoso, abre margens para idolatrias, fascinações, que são super perigosas, tá? E aí, nesse texto, gente, o doutor Morreri vai apresentar, sabe quantas observações? Ele traz 12 relatos de Kardec traz os trechinhos do relato, né, de pacientes que tinham sido desenganados pela medicina convencional, né, e que foram curados ou foram parcialmente curados pela mediunidade da Desirê Godu. E aí, o que é que ela utiliza? Ela utiliza, em geral,
plantas, né? Unguentos e beberagens feitas com plantas. O que a gente hoje já conhece como fitoterapia. As plantas, o uso de plantas, né, as plantas medicinais, é algo que está na história da humanidade. Né? A gente tem a presença do uso das plantas em várias sociedades mundiais, no mundo inteiro, né? Tanto sociedades mais antigas como as atuais. Agora, por que é que no caso de Desirê Godou se torna curioso? Porque ela não conhecia as propriedades das plantas. Então, não era ela que sabia que planta A ou planta B servia para tal doença. Era o espírito que se aproximava dela, que falava por ela, que, enfim, se manifestava e orientava os tratamentos. E aí tem uma hora aqui que ele diz assim, que aquelas pessoas que seguiram realmente o tratamento com disposição para melhorar, melhoraram. E a gente entra aqui a participação também do doente, do paciente, como um ser ativo diante da doença que ele tem. Tá? Então, durante toda essa correspondência, Kardec vai apresentando, né, o relato do Dr. Morreri, em que ele chama a atenção para doenças que são curadas, doenças parcialmente curadas, outras que a cura não aconteceu, mostrando, né, que a mediunidade, seja do receituário, seja a mediunidade de cura, elas não são infalíveis. Existe aí também toda a anuência de Deus nesse processo, tá? Bem, no final desse estudo, Kardec vai dizer que vai iniciar uma investigação mais séria. E aí não é na revista de maio de 1860, essa que a gente está estudando, mas Kardec continua fazendo referências durante o ano de 1860 aos fenômenos apresentados por Desiré Godou. Durante o ano de 1861, ele não faz nenhuma referência, só volta a falar dela em 1862, em janeiro, e para de falar dela desde então. Naquele ano, em janeiro de 1862, Kardec publica uma carta em que o Dr. Morreri vai falar que Desiré Godou está transformando, criando diamantes. E aí Kardec vê com preocupação o descaminho que aconteceu com aquela mediunidade, com aquela médium que se apresentava numa perspectiva tão interessante da caridade, da ajuda ao próximo, né, da comprovação da imortalidade da alma, da resignação diante das doenças quando elas não eram curadas, e vê um desvio absurdo. Depois ela sai, ela não é mais citada na revista, e cabe aí aos estudiosos, historiadores espíritas, tentarem descobrir os motivos. Tem uma galera aí que está estudando por aí, mas eu não sou historiadora e eu realmente não parei para estudar isso, embora tenha muita curiosidade sobre Desiré Godou, que era uma médium jovem, com a mediunidade exuberante, mas que, nos parece, se perdeu em algum momento da sua caminhada. É isso, Felipe. Obrigada por esse momento. E é interessante trazer isso porque a gente tem, ultimamente, infelizmente, a gente tem notícias não muito boas na mídia por parte de médiums considerados de cura ou de tratamento, e isso acaba também causando um certo impacto na mente das pessoas, achando que é tudo fraude, quando na verdade não é. Nós temos pessoas que se desviaram, temos pessoas que, como você mesma falou, se perderam no sentido de utilizar essa mediunidade para o bem, mas existem pessoas que têm essa capacidade de proporcionar curas ou, pelo menos, minimizar algumas doenças, parecidas até com aquilo que a gente viu nos chamados milagres de Jesus, mas também a gente pode pegar como exemplo, a gente não aprofundou muito, mas o Herculano Pires, né, quando aquele estudo que a gente está fazendo do livro Visão Espírita da Bíblia, menciona um reverendo islandês que fez muita referência ao espiritismo e foi perseguido por isso, porque ele via que aqueles milagres de Jesus que aconteceram, ou pelo menos temos os registros teológicos, históricos, infelizmente a gente não pode dizer,
mais teológicos ali registrados, e que a gente tem referência de médiuns de cura ou que conseguem transmitir isso. Mas também lembrando que ali mesmo, às vezes, Jesus falava, ó, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Exatamente porque não estava naquele momento em condições de promover uma melhoria na qualidade de vida daquela pessoa, muito provavelmente porque ela precisava ainda passar por aquele momento de dor para poder, de repente, algum aprendizado, alguma situação que escapa às nossas condições de entendimento. Quer complementar um pouquinho isso, Eclícia? Quero, só para chamar a atenção o seguinte, que a cura ou a não cura de uma doença não está associada a eu ter fé ou eu não ter fé, não está associada a eu já ser boa ou eu não ser boa, tá? Tem a ver com a prova ou a expiação que o espírito tomou para si antes de encarnar. Tem mais a ver com isso, né? Por quê? Porque existem pessoas que têm muita fé em Deus e que não alcançam a cura de suas doenças físicas. E há pessoas que não têm fé e que conseguem a cura. Seja a cura pelos meios convencionais da medicina, seja a cura através do auxílio dos espíritos, né? Então é importante a gente perceber isso também, né? E olhar para a doença como oportunidade, né? É um momento difícil. Nos momentos difíceis, gente, nós temos, vamos dizer assim, mais mérito nas nossas escolhas morais. Porque quando você está sofrendo uma dor e você conseguir se manter paciente, por exemplo, é difícil, não é não? Você está sentindo dor e se manter calmo. Você está sentindo dor e manter e agradecer pela dor. Que aí já é um top, né? Um nível mais top assim, da condição da resignação. Você está no meio está cuidando de uma pessoa que está adoentada e ter que fazer isso mantendo paciência, mantendo a esperança, mantendo a fé, mantendo a alegria de ser filho de Deus. É difícil, né? Por isso que os momentos adversos das nossas vidas, pela doença eu falo, porque a doença ela atinge todo mundo. Claro que quando você tem uma condição material, né, de alimentação, de recursos médicos, enfim, você consegue ter um corpo mais forte, né? É mais fácil você manter uma saúde, mas a doença ela não é uma característica exclusiva de alguém que não tenha condições financeiras, porque tem pessoas riquíssimas, que têm acesso aos principais tratamentos e descobertas científicas e não encontram a cura para suas doenças, né? Eu lembrando agora de um jornalista famoso aí, que era do esporte, apresentou Big Brother e tudo mais, né? O Thiago Life, e a filhinha dele nasceu com câncer nos olhos. A família do Thiago é rica, né? Ela está sendo bem assistida do ponto de vista, né, da medicina convencional, mas a criança está com câncer nos 2 olhos. Ela nasceu assim, um bebê, com poucos meses se desenvolveu isso. Então, a doença, a princípio, ela não é uma característica exclusivamente do meio social, embora o meio social desigual que a gente vive, né, crie ambientes inóspitos e que causam doenças. A desnutrição é uma doença física, mas ela é uma doença social, porque ela é causada pela fome, pela miséria, né? E tantas outras, né? Então, é importante a gente fazer essa separação. Existe um aspecto social na doença, mas existe um aspecto espiritual nas doenças. E o que é esse aspecto espiritual que eu estou falando? Não é de a doença ter sido provocada ou a doença ter sido sanada, mas o espiritual é a oportunidade de você agir diante daquela doença. E aí a resignação pode estar numa pessoa mais ou menos adoentada, com mais ou menos conhecimentos sobre medicina, por exemplo, outros conhecimentos eruditos e tudo mais, com mais ou menos condições financeiras de se tratar. Tem pessoas que estão nos melhores hospitais do país, do mundo, e estão se lamentando. E tem pessoas que estão na fila de espera de um posto de saúde ou de um hospital de emergência e não se lamentam.
né? Não porque elas não estejam querendo mudar a situação delas, mas não se lamentam porque há algo na alma delas que, de algum modo, consegue manter-se fora do nível da revolta e encontrar soluções, ou pelo menos alternativas, para tentar encontrar soluções. Não é aquela coisa de, com a cabeça fria, você pensa melhor. Se você está cheio de revolta, dificilmente você vai fazer uma boa escolha. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Felipe falou sobre médiuns que se perdem. Vamos observar. Às vezes, gente, acontece muito assim. O médium, ele ganha notoriedade e a vaidade sobe para a cabeça dele. E aí, às vezes, ele perde a mediunidade, às vezes, é suspensa, porque, às vezes, a mediunidade de cura, ela não é uma permanente durante a existência, às vezes, ela tem um período ali de ostensividade, depois passa. Mas o médium que tem a notoriedade, porque é médium de cura, ele não quer que passe. E aí ele insiste, muitas vezes ele acaba sendo acompanhado de outros espíritos, que são zombeteiros, que são enganadores, né? Que acabam provocando uma pseudocura, né? E por aí vai. Então a gente precisa realmente ficar atento, entender, né, a mediunidade de cura como mais uma manifestação que precisa ser analisada de maneira criteriosa e que precisa ser útil para o nosso progresso, e não para ganhar fama ou coisa do tipo. É isso. Maravilha, Clícia. Então, depois de todos esses esclarecimentos e tudo aquilo que a gente pôde conversar, lembrando que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Estamos em diversas plataformas, em diversas redes sociais, temos outras atividades também, com programas. Agora também temos grupos específicos de estudos de LGBTQI+, e também da parte étnico-racial. Temos também os programas no Instagram, no TikTok, no YouTube, tratando de geopolítica e espiritismo. E também nós temos as lives de terça, em que a gente faz estudos voltados para determinados livros escolhidos pelo grupo. Nesse momento, ainda estamos estudando Visão Espírita da Bíblia, e depois a gente vai ter um outro livro escolhido por todo mundo. A gente fez uma votação, terminou há pouco tempo, e o pessoal já deve estar providenciando os livros, que alguns serão gratuitos, outros serão, enfim, pagos, enfim, isso aí a gente vai pago não por nós, mas pelas editoras, que a gente vai ter que procurar esses livros físicos por aí também. Outros estão em questão digital também. E lembrando também que a Clícia também faz parte do coletivo Girassóis, Espíritas para o Bem Comum. Comenta aí rapidinho, Clícia, do Girassóis. É isso mesmo. Felipe, só uma coisa, assim, é importante a gente só reforçar aqui, gente, que alguns amigos nossos, pesquisadores espíritas, batalham para conseguir publicar hoje em dia os livros que eles produzem, resultados de suas pesquisas. Então, eu acho mais do que justo a gente dar essa força, sabe? Às vezes o espírita diz, eu vou comprar livro, não, mas corre, compra um romance Água com açúcar, né? Corre, compra um livro que não passou por nenhum critério. Minha gente, então, vamos também observar isso, né? A galera faz os livros, é importante a gente também dar uma força para essas editoras espíritas aí, sérias, né, que trazem livros da galera que está tentando aí pesquisar e apresentar umas reflexões interessantes. Então, o que dá para a gente pegar de domínio público, a gente pega, já está na internet e tudo. Mas aqueles que são livros recentes, de publicações recentes, vamos dar uma força para a galera também, né? Eu sei que a grana não tá fácil para ninguém, mas vamos combinar uma coisa. A maior parte dos espíritas que estão aqui com a gente, grande parte dessa galera, é classe média, tá? Boa parte é classe média. Se juntar R$2 e R$2, consegue comprar um livrinho, viu? Vamos pensar nisso, porque também, assim, eu não estou falando da galera que não tem grana mesmo, né? Mas dificilmente, eu falo dos públicos que a gente conhece, né, Felipe? Vamos combinar que a maior parte do nosso público, nós e quem está aqui com a gente, tem uma condição, pelo menos classe média aí, né? Passa uma semana sem colocar uma gasolina no teu carro, vai começar a andar de ônibus uma semana que tu compra vários livros com o preço que a gasolina tá. Mas tirando a piada terrível,
Só dizer para vocês que o Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum é um coletivo que, como o Sejus, centra, né, seus debates sociais sob a ótica espírita. Nós estamos no YouTube, Instagram e Facebook, é só colocar o nome Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. E nos seguir nas redes sociais, acompanhar as nossas lives, nossos estudos e o Fórum Social Espírita, que vai acontecer de novo este ano, será o 4º ano do Fórum Social Espírita que nós, Coletivo Girassóis, realizamos, tá? Então é isso, muito obrigada por estar aqui e espero encontrar também vocês em outros ambientes. Nós que agradecemos, Cris, por todo esse carinho, toda essa dedicação e esse estudo fantástico. Mais um forte abraço para você, um forte abraço para o público, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.